Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje, até me adiantei um pouquinho, normalmente eu não faria esse tipo de vídeo, mas como ele já chegou para fazer exames, já tá tudo certo, aparentemente vai ser jogador do Santos, vou fazer um vídeo de como o William Arão pode ajudar, né? Como ele pode atuar e tudo mais. Tenho assistido bastante desde anteontem, né? O William Arão lá na Liga Grega, na Conference League também, onde o Panathinaikos enfrentou a Fiorentina, né? E, bom, pude perceber algumas coisas e tudo mais, vamos falar disso hoje aqui, tá? Tinha até gravado um outro vídeo fazendo um paralelo sobre uma coisa que aconteceu na live de hoje, né? Sobre o Super Mundial, mas eu deixei para amanhã, resolvi deixar para amanhã porque eu vi justamente lá o Arão já chegando no aeroporto. Tem o Mussetti mandou lá no canal dele esse vídeo, enfim. Então, até não estranho que eu falei, já tá postado até o vídeo, só tá como privado, né? Eu até falei, hoje, sexta-feira, não sei o que, na live de hoje, não, tá tudo errado porque é de amanhã, né, no caso, mas paciência, vocês vão entender. Amanhã também eu deixo na descrição do vídeo e não tem problema, não mudou em nada o ponto do vídeo. Inclusive eu poderia até falar da vitória do Flamengo sobre o Chelsea nele, né, mas como eu gravei antes também, gravei antes do jogo até, enfim. Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. E antes de eu passar para o vídeo em si, tenho dois recados só, rapidinho. O primeiro é do Barraca Burger, claro, vocês já sabem, @barracaburger_ no Instagram, barraca com K. Você pode pedir lá o seu lanche. Também, claro, pode pegar presencialmente na Avenida Siqueira, Campus 107, como vocês estão vendo as informações na tela. Lanches aí espetaculares, lanches muito bons, de verdade. Um mais saboroso que o outro. E claro, você usando o cupom Jogo Falado, você tem 10% de desconto. Ou fala, né? Vem no Jogo Falado e você vai ter 10% de desconto aí no seu pedido. Isso vale tanto para o presencial quanto para o delivery, tá bom? Barraca Burger. E o outro recado é sobre o Mundial de Clubes. Amanhã, como eu falei, vai entrar esse vídeo, mas eu tenho feito muitos vídeos lá no meu segundo canal, que ainda está começando e tudo mais, tá bem no começo mesmo. Vou deixar no final desse vídeo, que é o Garden Futebol Internacional. Se você puder e quiser também falar sobre esse Mundial, normalmente faço alguns resumos, às vezes, dos jogos. Ontem foi o tema do atraso climático, né? Que hoje, mais uma vez, quarto jogo atrasado por isso. É mais ou menos isso aí, tá? Se você quiser, se inscreva lá também, vou deixar no final desse vídeo. Beleza, vamos pro William Arão. O William Arão que foi fazer exames hoje, segundo o de olho do peixe, ele já fez até exames, mas ninguém falou se ele foi aprovado ou não, né? Mas também, acho que se não fosse, não ia sair na hora, né? Enfim, tudo bem, tá tudo caminhando aparentemente aí para fechar essa contratação, né, do jogador brasileiro que estava lá no futebol grego. Eu fui vendo, né, como eu falei, jogos dele no Campeonato Grego. E, claro que não o jogo completo, né? Só as ações do William Arão, pelo amor de Deus. Aí eu também tenho mais o que fazer, né? Mas as ações do William Arão, não só melhores momentos, né? Ações mesmo, todas. Lançamentos, passes, duelos que ele tem. E algumas coisas me surpreenderam. Eu vou falar uma negativa, tá? Já para começar. Porque assim, segundo a apuração do Mussetti semana passada, né, ele chegaria para jogar como volante mesmo, e não como zagueiro. Pode ser opção para zaga, mas chegaria para jogar como volante. Lá no Panathinaikos ele estava sendo zagueiro, né? Agora nessa reta final, né, claro, de passagem. No ano passado, ele tem 2 temporadas lá na Grécia, no ano passado foi inteiro como volante, esse ano volante / zagueiro, algumas partidas ali. E até eu tô abrindo aqui a matéria do meu amigo Bruno Lima na Trivela. Ele sempre faz esse tipo de matéria muito boa, inclusive eu gosto muito, né, particularmente. Quando o jogador chega, ele fala, o jogador de fora, né, ele fala com o jornalista do país que fala sobre o jogador, né, como é que ele estava e tudo mais. E ele falou com um amigo da Grécia. Como é que é o nome do amigo? Cadê? Deixa eu pegar certinho aqui. Repórter que acompanha o Panathinaikos no Gazeta com 2 E's e 2 T's, o Sotiris Mikoniou. Se eu falei errado aí, peço desculpa ao amigo. Ele falou assim do William Arão: o primeiro ano do Arão na Grécia foi muito bom, ele iniciou sua trajetória como meio campista defensivo, mas aos poucos foi fazendo alguns jogos até como zagueiro, desempenhou muito bem também. No seu segundo ano começou a temporada como principal volante do time, que tinha o uruguaio Diego Alonso como treinador. Acho que ele passou pelo Libertad, né? Sei lá. Enfim, essa condição foi mantida até o momento que o Alonso foi demitido e o português Rui Vitória chegou ao clube. A partir de então, Arão começou a não se sair bem e atuar mais como zagueiro. Em janeiro desse ano, o Panathinaikos contratou um cara que estava no Cardiff, um volante grego também, e o Arão perdeu espaço no time titular.
Como eu não vou falar muito de números, tal, tem lá na matéria alguns números de jogos em si e tudo mais, isso eu vou deixar para o vídeo da contratação em si, né? Então, ele falou isso, sobre ter atuado mais como zagueiro no segundo semestre, na segunda temporada, né? E eu pude perceber, em jogos que ele atuou na zaga, que às vezes ele tinha um pouquinho de dificuldade na parte de percorrer algumas distâncias maiores. Quando ele pegava um jogador mais rápido por exemplo, com campo aberto, ele tinha uma dificuldade. Às vezes um cara também que tinha um drible curto muito bom, ele ia dar o bote e não conseguia tão quando ficava mesmo no 1 para 1, sabe? Então achei que ele ficou um pouquinho atrás nesse quesito. Pode ter sido só uma fase, mas assim, dos jogos que eu peguei, aconteceu isso. Inclusive eu peguei um clássico entre Olympiacos e Panathinaikos, que foi 4-2, que ele foi bem mal nesse sentido. Mas claro, normal, né? Eu acho, nada de outro mundo. Agora, é uma coisa que eu acho que vai impactar no quanto ele pode atuar como volante, por exemplo. Porque dependendo da situação, dependendo da dupla, né? Se bem que assim, né? Jogador lento, o Schmidt era um dos preferidos aí, né? Jogou pra caramba em quantidade mesmo. Mas enfim, então só pra pontuar também essa parte. Agora, coisas positivas. O Arão me surpreendeu que quando eu fui vendo os jogos, eu falei, caramba, ele tá ganhando muita bola aérea, cara. Achei até estranho isso. E aí eu falei, não, vou até pegar os números pra ter certeza, né? E o amigo William Arão, eu vou até abrir aqui novamente, o amigo William Arão ganhou, cadê? Aqui, 53% dos duelos aéreos defensivos. Na real é geral, né? Mas é que era bem mais defensivo, no ataque ele não ia tantas vezes lá cabecear, né? Claro. 53% de taxa de sucesso, dava uma média de 4.0 alguma coisa por jogo. Eu falei, pô, uma média muito boa. Inclusive, por exemplo, para vocês terem uma ideia, no Brasileirão do ano passado, desse ano, aliás, o Gustavo Gomes do Palmeiras, tem jogado muito bem no Mundial, ele estava com uma média de 59% de taxa de sucesso, né, com 2.8 por jogo. Pô, tudo bem que a taxa de sucesso dele é maior, ou seja, ele deve entrar em menos disputas, mas vence mais, né? Então, uma comparação boa aí, né? Mas claro, aí é tudo questão de contexto, né? Ele estava em uma outra liga muito diferente. Eu não sei como é que os times gregos atuam nesse ponto, né? De atacar tanto a área em cruzamentos, de utilizar muitos cruzamentos, enfim, né? Então é bom também botar em perspectiva daqui, né? Outra coisa, o Arão atuando como volante ainda em alguns jogos dessa temporada mesmo, ele era sempre o primeiro volante, né? O cara, para começar essa jogada ali, muito perto dos zagueiros em alguns momentos. E deu para ver que ele é um cara que preza muito por passes para frente mesmo. É difícil ele tocar só a bola para o lado. Isso muito positivo, claro. Pelo menos eu achei bem interessante. Até porque se tem uma coisa que eu já reclamei aqui, que me irrita no Pituca, por exemplo, é ele só tocar de lado em alguns momentos e ainda não aparecer tanto pro jogo, né? O Schmidt, que eu tenho lá as minhas críticas, pelo menos ele olha para frente, ele tenta lançar a bola, por mais que às vezes ele demore muito para isso. Então, acho que também é justo colocar isso em comparação. Mas o Arão, a todo momento ele buscava um passo para frente, já recebia a bola e já tentava virar para frente. Achei isso bem interessante também. Dito tudo isso, como eu falei, a análise mais profunda fica para o vídeo da contratação. Me parece que ele é um cara que pode ajudar nas duas posições e tal, mas se for como volante, você teria que colocar ele e Zé Rafael, certo? O Zé, para mim, rende melhor como primeiro volante também, como esse cara na construção da jogada, como um cara muito combativo e um cara que tem muita capacidade para desarmar e tocar rápido também. Ele não vai ser esse cara tanto de chegar da frente. Tudo bem que com o Rincon e ele é mais ou menos a mesma dupla que acontece, né? O Rincon também não é o cara que vai fazer isso. E às vezes o Kleber Xavier, né, prefere, como ele já explicou até em entrevista pro UOL, que ele queria mais uma parte defensiva, mais reforçada e tudo mais. Então se você colocar Arão e Zé no meio, claro, um meio de campo muito forte, com muita qualidade no passe, mas eu acho que perderia um pouco essa questão da chegada na frente. Se você coloca o Arão na zaga, que eu acho que não vai acontecer, mas eu gostaria, se você tem uma zaga com Arão e Luan Pérez, você tem dois zagueiros de qualidade para sair jogando e um meio de campo, e aí que seja o Rincon ou o Zé, mas eu prefiro, claro, o Zé e o Bom Tempo, você vai ter muita qualidade defensiva também e ainda a condução, a capacidade de condução do Bom Tempo para levar essa bola ao ataque. Então, acho que ele pode muito ajudar na zaga, de verdade. E
a questão que eu falei de um pouco de falta de velocidade em alguns momentos, talvez o meio de campo fosse até prejudicar um pouco mais. Não sabemos, né? Também, de repente, aqui no Brasil, com a preparação física daqui, não sei se é melhor do que a de lá do futebol grego, claro, ele melhore nesse aspecto. Mas me pareceu uma questão que perdeu já um pouquinho pela idade e tudo mais, o que seria normal. Mas, enfim, são só as primeiras impressões. Como eu falei, assisti alguns jogos dele, se eu não me engano, foram 4. E as primeiras impressões foram isso. Foram essas, né, melhor dizendo. Acho que ele pode ajudar sim como volante, claro, como primeiro volante, mas acho que na zaga seria um complemento muito mais interessante. A ver o que o Kleber Xavier vai fazer, né? Deixa o like aqui se você gostou desse vídeo, comenta o que você achou também. E claro, quando o Santos anunciar, vai ter o vídeo da contratação completo aqui do Ilharão, até quantas vezes ele atuou na temporada, como é que foi a passagem dele pela Europa no geral, né, pela Grécia, e o futebol turco, ele passou uma temporada no Fenerbahçe também, e tudo mais. Fechou? Até amanhã, pessoal. Valeu!